Olá, estudante do primeiro semestre da segunda etapa da EJA. Seja bem-vindo a mais uma aula de Ciências da Natureza. Hoje nós temos a nossa aula número 1 do módulo 2, unidade 2, e o tema é Sistema Sensorial e a Percepção do Ambiente. Então, para começarmos, vamos ver quais são os sentidos, aqueles meios que nós utilizamos, nosso corpo utiliza para perceber o ambiente, tudo que existe ao nosso redor e para que a gente possa interagir com esse mesmo ambiente. Quais são os 5 sentidos humanos? São aqui o olfato, o paladar, a visão, a audição e o tato. Então, vamos ver, a partir desta aula, características de cada um destes sentidos. Mas antes, vamos contextualizar aqui. O nosso organismo, tem um meio interno que recebe sinais próprios e, em relação ao meio externo, nós também recebemos sinais. E o nosso organismo tem que interpretar estes sinais de alguma maneira para a gente conseguir interagir com o que tem ao nosso redor, no nosso ambiente, tá? Então, o meio interno e o externo, eles vão proporcionar uma grande variedade de sensações que são percebidas graças ao nosso sistema nervoso e aos órgãos dos sentidos, Aqui na imagem você vê a moça percebendo a luminosidade excessiva e colocando aí uma maneira, de bloquear este excesso de luminosidade, um óculos escuro. E é muito importante que ele tenha aí filtro ultravioleta, para que essa radiação que em excesso é nociva ao nosso organismo não atinja diretamente aí os nossos olhos, podendo então prejudicá-los de alguma maneira. Mas além da luz, nós estamos imersos num mundo que é cheio de estímulos, cheiros, temperaturas, umidade, texturas, e cada uma destas características vai ser percebida por estruturas diferentes e que se complementam muitas vezes. Então, olha só, os órgãos dos sentidos, eles são responsáveis por captar informações do meio ambiente, para que elas sejam levadas até o nosso sistema nervoso central, onde ocorrerá a produção de respostas, que poderão ser voluntárias ou involuntárias. Para começar, definindo aqui o que seria esse sistema nervoso central. O sistema nervoso, ele é formado pelo encéfalo, o encéfalo compõe ali o cérebro, o cerebelo, tem a medula espinal, e tem os nervos que se prolongam a partir dessa medula, Então, temos aí posto o sistema nervoso. O sistema nervoso central é o principal, que está aí no meio, axial, que é justamente o encéfalo, mas a medula espinal. E o prolongamento, nós temos aí os nervos que vão conectar essa parte central às diferentes partes do nosso organismo, como vocês estão vendo aqui no próprio GIF animado. A parte, então, central é esta aqui. Aqui nós temos a parte que é conhecida como periférica, sistema nervoso periférico, que ramifica, tá? E estes nervos, eles captam essas sensações de diferentes maneiras. Existem nervos associados à pele, nervos associados a estruturas nos nossos ouvidos, associados aos olhos, associados a estruturas que existem dentro das nossas narinas, na nossa língua, Então, estes são alguns órgãos sensoriais que vão receber esses estímulos. E cada órgão do sentido está adaptado a responder a um determinado estímulo e possui receptores sensoriais que são capazes de transformar esses estímulos em impulsos nervosos. Então, os estímulos são diversos, mas a transmissão dos impulsos é a mesma em todos os casos. É um neurônio, que é a célula que compõe ali, uma das células que compõe o nosso sistema nervoso, transmitindo a informação para o próximo neurônio. Então, é o que nós chamamos de impulsos nervosos. Essa caminhada aí dessa transmissão de informação através dos nossos nervos, que são feitos aí de prolongamentos de neurônios, essas células que compõem o nosso sistema nervoso. Quais são os estímulos, por exemplo, percebidos pelos nossos olhos?
Pelos olhos a gente percebe, por exemplo, a luminosidade. E pela pele a gente percebe textura, calor, né, a temperatura, a variação dela. Então, por exemplo, estes diferentes estímulos, né, estão ao nosso redor. Cabe, então, a essas diferentes partes, receptores do nosso sistema sensorial, captá-las e transformá-las em impulsos nervosos que serão interpretados lá no nosso cérebro. Então, continuando, os receptores que captam esses diversos sinais, eles podem ser classificados de várias formas e a mais comum é de acordo com o estímulo que eles podem processar. Então, nós teremos os quimiorreceptores, que respondem a estímulos químicos e estão presentes no funcionamento do olfato e do paladar. Os fotorreceptores, que respondem a estímulos luminosos, que são responsáveis aqui por gerar a visão. Os mecanorreceptores, que respondem a estímulos como pressão, tensão, som, diversos tipos de vibração, que é o que nós temos, que funciona para a gente ter audição e tato, tá? Então, de uma maneira geral, nós podemos classificar os sentidos, né, os 5 sentidos humanos novamente em olfato, que é a capacidade de receber esses estímulos químicos, percebê-los, interpretá-los como cheiros. O tato, por receptores na pele, mais concentrados em determinadas áreas, como na ponta dos dedos ou mesmo até na língua, tá? Que vão perceber aí, então, diferentes texturas e temperaturas. A audição, que interpreta o estímulo sonoro, as vibrações que são o som, produzindo estímulos que serão interpretados justamente como som, barulhos. E a visão, que recebe o estímulo luminoso, aí pelos olhos e vai interpretá-lo na forma de imagens, e o paladar, que recebe estímulos químicos e associado inclusive com o olfato, vai gerar aí a sensação de sabor que os alimentos têm. Tá? E vamos nesta aula falar sobre um destes sentidos para a gente começar, que é o olfato. Sobre o olfato, o que nós precisamos saber? Ele está relacionado com a capacidade de perceber os odores, os cheiros. E essa percepção é possível por quê? Porque existe um tecido de revestimento, que é um tipo de epitélio, que está dentro do nariz, então o epitélio olfatório, está ali no teto das cavidades nasais. E o que tem ali? Tem células nervosas, ou seja, aqueles prolongamentos dos nervos que vêm lá do sistema nervoso. E, precisamente, os quimiorreceptores, tá? Então, aqui a abertura da narina, lá nesse teto da cavidade nasal, tem o epitélio olfatório. Tudo que existe vai liberar aí partículas. Essas partículas são substâncias químicas que, ao adentrar nossas narinas, serão captadas por estes quimiorreceptores e o estímulo será transformado em impulsos nervosos, né? Então, você sente o cheiro de algo pela experiência do contato prévio com aquela substância, você já consegue, inclusive, pensar e imaginar, né? Visualizar o que é que seria aquilo que você está cheirando, tá? Então, por exemplo, você está aí sentindo o cheiro do almoço sendo preparado, né? Aquele cheiro que é muito bom, exalando ali da panela. Você sabe dizer se é o feijão, se é o arroz, se é a carne ou se é um legume que está sendo cozido, está sendo feito ali, né? Tudo vai sendo emitido, essas partículas químicas vão sendo emitidas no ar e você vai captando-as. Da mesma forma, você percebe cheiros de pessoas, como perfumes, tá? E outras de flores, outras situações. Aqui uma curiosidade. Nós temos cerca de 5 milhões dessas células receptoras de odores naquele teto ali da cavidade nasal. Só que os cães, eles têm cerca de 300 milhões dessas mesmas células, o que resulta aí em 44 vezes mais células, né? Então, podemos dizer que o olfato
dos cães é 44 vezes melhor que o nosso, né? Por isso que eles conseguem se utilizar do olfato para seguir aí pistas e trilhas, né? Seguindo, inclusive, por onde um determinado animal ou mesmo uma pessoa passou, né? Onde ela pisou ali, ele consegue identificar essas moléculas de odor devido a essa capacidade aí muito boa de captar esses estímulos. E não podemos deixar de falar sobre doenças que podem afetar o nosso olfato, tá? Então, desde uma gripe, um nariz congestionado, né, por causa de uma gripe, um resfriado, ou há casos mais sérios, como o coronavírus, que causa, né, a Covid e pode alterar essas células receptoras de estímulos químicos do olfato. E, como consequência, a pessoa acometida pelo coronavírus, ela pode perder esse olfato, de uma maneira temporária, demorada ou não, depende aí da reconstrução dessas células pelo nosso organismo, afetando, às vezes, também o próprio nervo olfatório, né, que é a parte do sistema nervoso que vai encaminhar esses estímulos para o sistema nervoso central. Tá? Então, devido ao tempo de recuperação dessas células, a pessoa pode demorar a ter o olfato restabelecido. Então, pessoal, para hoje era isso. A gente dá continuidade numa próxima aula. Até lá e tchau, tchau!